Olá, seres iluminados, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de ciências e vamos fazer um breve resumo do nosso capítulo 3, tá? Então, uma breve revisão. Bom, já estudamos que todo alimento que comemos, seja um suco, seja um biscoito, nós sabemos que eles têm ingredientes, né? E esses ingredientes precisam ser fabricados e produzidos também para estar dentro do nosso alimento. E é por isso que nós conseguimos pensar nos processos do pão. Pense no pão. Você está pensando no pão ali, ó. Você pensa o tanto de ingrediente que tem dentro do pão. Tem o trigo, tem o fermento, né? Tem a farinha ali, que vem do trigo. Então, todos os ingredientes precisam ser feitos. Por exemplo, o trigo precisa ser transformado em farinha, o fermento também precisa passar por um processo de produção para poder estar dentro daquele alimento e formar um novo alimento. Bom, nós já sabemos que alguns alimentos possuem mais ingredientes que outros. E, de maneira geral, existem vários processos de produção de alimentos. Pode ser artesanal e industrial, tá? A produção artesanal é aquela que nós falamos, que demos o exemplo de doce, de queijos, que é aquela que era mais comum ainda é mais comum nos centros não urbanos, né? Na zona rural, ele é mais comum. Por quê? Porque é passado de geração em geração, exige um local maior. Normalmente, as pessoas que fabricam esses alimentos artesanais, eles são da mesma família, cada pessoa participa de mais de um processo de produção, né? Então, eles são mais encontrados em cidades pequenas. E uma característica desses produtos alimentícios é que eles não são iguais, né, gente? Nós temos vários tipos, vários modelos, e a cada ano pode aparecer diferença nesse alimento, tá? Porque eles também dependem das condições, por exemplo, da agricultura. Vamos supor, um doce de manga, ele vai ser um doce que vai depender muito de como está a plantação naquele momento, tá? Esse tipo de alimento, ele é mais valorizado porque ele é feito à mão, né? Então, ele tem uma mão de obra, então ele tem um custo maior por ele ser feito aí com mais trabalho. Então, demora mais tempo, trabalha mais lento, precisa de pessoas que participem do mesmo processo. Então, os alimentos produzidos apresentam pequenas diferenças, a produção é feita em pequenas propriedades, né? Então, não é como uma fábrica que é grande, poucas pessoas participam da produção e causa menos dano ao meio ambiente, tá, gente? Do que na produção industrial. Então, além dos alimentos artesanais, nós temos os alimentos industriais, que nós vamos falar agora, tá? Os alimentos industrializados são consumidos atualmente, pelo menos em alguma etapa da sua produção é feita em indústrias, tá, gente? Então, se uma etapa é feita em indústria, então, normalmente ele vai pertencer aos alimentos de cunho de alimentício industrial, tá? É feito em grandes propriedades, tem muitos trabalhadores empregados, muitas pessoas envolvidas nessa produção, tá? Cada pessoa, ela participa apenas de uma etapa, tá? Então, como tem muitos funcionários, então tem funcionário para cada etapa aí, para dar e vender, tá? Produz a maior quantidade de alimentos, então a produção artesanal, ela é menor, porque ela depende muito da natureza, né? E a produção industrial, ela produz muito mesmo. Já chegaram no supermercado e se depararam com a quantidade de coisa que tem lá? Já pararam para pensar em como tem embalagem, como tem alimento? Pois é, tudo isso é feito muito rápido, em muita quantidade, para dar para todo mundo comprar até sobrar, né? Possui aditivos alimentares. É uma coisa que eu quero muito que vocês prestem atenção, porque para um produto, por exemplo, como esse, estou pegando essa embalagem aqui, esse Gatorade aqui, gente, esse isotônico aqui, para eles durar o tanto de tempo que ele dura, ele precisa de ter conservante, tá? Ele precisa de ter algum aromatizante, talvez um corante, que vai dar a cor a desejada, né? Que, por exemplo, sabor uva verde. Vocês acham que isso aqui é feito realmente da uva verde? Não, não é. Então, ele tem sabor de uva verde, porque é colocado um aromatizante, dá o cheiro.
que dá o gostinho. O corante, provavelmente eles usaram um corante amarelo e verde para fazer ele ficar da cor que ele é. E também, para ele durar mais tempo, ele tem conservantes dentro deles, tá? E então é uma fase importante aí da produção industrial, que é uma diferença muito grande da produção quando se fala de alimentos orgânicos, tá? E o processo de produção pode causar muitos danos ao meio ambiente, por quê? Porque você está o tempo todo tirando ali, usando, às vezes explorando da natureza para poder poder produzir mais e muito mais, tá? O que mais? Nós temos os alimentos orgânicos, que nós vemos também no nosso capítulo 3, né? A produção de alimentos orgânicos tem crescido muito no Brasil, inclusive no mundo todo também, né, gente? Eles são produzidos sem qualquer substância que vai pôr em risco a saúde humana e o equilíbrio do ecossistema, né? Eles não usam coisas que vão afetar a natureza, fazer mal para a natureza, eles usam apenas o que é necessário, né? Nada de adubo químico, agrotóxico, tá? Não são usados nos alimentos orgânicos. Gente, alimentos orgânicos, tia, não tô entendendo. O que é? Cenoura, tomate, maçã, são coisas que são tiradas da natureza ali, fazendo o máximo possível para não acabar com tudo, né? Porque afinal de contas, aquela árvore ou aquele tubérculo, ele vai depender da terra para poder sobreviver, tá? A produção orgânica respeita o ambiente, fazendo uso responsável do solo, da água e do ar, tá? Então, outra coisa importante aqui é que dentro desses alimentos orgânicos, a preocupação com o agricultor, com melhores condições de trabalho para a terra, é importante para a comunidade, tá, gente? Igualzinho a produção artesanal também é muito valorizada dependendo vamos supor, a cidade. A cidade de Sabará sempre tem a festa de jabuticaba, você já ouviu falar? Festival de jabuticaba? Eu já fui, é muito legal, é muito gostoso, tem tudo que vocês imaginarem de jabuticaba, gente, tudo que vocês imaginarem. Tem geleia, tem doce, tem licor, tem vinho de jabuticaba, tem um monte de coisa de jabuticaba. Tem até comida de sal que tem jabuticaba, vocês acreditam? Pois é. E isso é uma cultura muito local, então tem muita gente que sai de muita cidade para ir conhecer o Festival de Jabuticaba lá de Sabará. Então é um importante negócio econômico para a cidade também. Aquela cultura ser valorizada, aquele alimento ser valorizado ali, tá? Outra coisa que nós estudamos nesse capítulo 3 foi sobre a conservação de alimentos. Vocês lembram que a gente falou sobre como era antigamente, como é hoje em dia, que as pessoas colocavam muito sal nas carnes, nos peixes, para fazer aquilo durar, porque o sal evita que os micro-organismos, seres vivos, se reproduzam ali naquele meio, que é muito salgado, né? Lembra que eu falei com vocês do Mar Morto, que ele se chama morto porque poucos micro-organismos, poucos seres vivos conseguem sobreviver naquele mar, porque ele é muito, muito, muito salgado. Falei com vocês que o Mar Morto, as pessoas conseguem até deixar os corpos mais flutuando assim na água por causa da densidade, tá? Por causa do sal. O sódio faz com que o peso fique menor, tá? Então, nós vimos também que muitas pessoas mergulhavam a carne dentro de gordura, dentro de oleaginosas, né, gente? Por quê? Para fazer essa carne durar mais tempo. E que hoje em dia a gente tem a técnica do congelamento, né? Ou resfriamento, né? Então, hoje em dia é muito mais fácil para a gente que tem a geladeira, porque as coisas demoram muito mais para estragar, né? Imagina como que era sem geladeira, gente. Viu? Devia ser muito difícil. E nós vimos também que existe a técnica de ressecamento. Lembra que eu falei com vocês do damasco? Quem já comeu damasco põe joinha. Eu adoro o damasco. O damasco é uma fruta que é seca, né? Eles ressecam ela para ela poder durar mais tempo, ok? Então, isso pode ser usado em outras frutas, ó, ameixa, uva passa e até a carne seca, tá, gente? Também é ressecada. Eu adoro carne seca é uma delícia. E também temos os produtos que são embalados a ar, né, a vácuo. Chupa todo o ar que tem lá dentro
E ele fica até apertadinho dentro da embalagem, né? A gente viu isso também. E aí, o livro de vocês dá algumas dicas, né, de como armazenar de forma correta os alimentos, enlatados, embalagens, a gente guarda no local seco, né, prateleira e armário, a gente não põe na geladeira, tá? E tem que sempre estar conferindo o prazo de validade, né? As carnes podem ser guardadas na geladeira ou no freezer, né? Mas depois que são descongeladas, elas não devem ser congeladas de novo, tá, gente? Porque senão pode desenvolver alguns micro-organismos que vão nos causar doenças. As verduras, as frutas e os legumes também devem ser guardados em sacos plásticos, né? Tirando toda a maior parte do ar e colocado na gaveta, né? Dentro da geladeira, tá, gente? A gaveta da geladeira. Os ovos podem ficar uma semana fora da geladeira, mas eles também podem ser refrigerados, ou seja, eles também podem ser colocados na geladeira. Aqui em casa a gente coloca o ovo na geladeira, não sei na sua casa, mas aqui a gente coloca para fazer ele durar mais tempo, até porque a gente não come tanto ovo assim aqui em casa. Dentro da geladeira é importante manter o espaço para circulação de ar, tá, gente? Isso garante que eles ficam resfriados. Se a geladeira fica muito entupida de coisa, como que vai passar o ar e levar esse resfriamento para os outros alimentos? Vai ser complicado, né? E é isso aí, gente. Esse foi o nosso capítulo 3 de Ciências. Vocês conseguem reparar que os capítulos 3 dos livros Ciências, Geografia e História são bem mais rapidinhos, são bem menores, né? Mas o quarto capítulo já é maior, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem, pessoal, o Aprender é Divertido como sugestão, tá? O doce de manga, vocês podem fazer aí na casa de vocês. Se vocês tiverem os elementos, se vocês tiverem disposição, puderem fazer. É uma experiência bem legal. Eu acho que vai ser bem divertido juntar com a mamãe ou com o papai para poder fazer esse doce aí, para entender como funciona a produção artesanal, tá? E eu vou deixar também a página 84. Vocês vão fazer da 84 até a 89, tá? Acabar esse capítulo para a gente chegar e fazer a nossa revisão de tudo e já começar no quarto capítulo quando a gente voltar, beleza? Então é isso. Beijinho, até mais. Página 83 a 89, beleza? Tchau!